Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Point Teológico. Estamos aí para mais um review de uma obra sensacional. Esta obra aqui de César Vidal, Mais que um Rabino, da editora Ragnos, A Vida e os Ensinamentos de Jesus, o Judeu. Capa dura, meu amado, 430 páginas. E nós vamos estar aqui mostrando para você aqui o sumário. Fique comigo até o final do vídeo. E estaremos lendo um trecho interessantíssimo desta obra, né? Lançamento aí da editora Ragnos. E para você não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Você não é inscrito no nosso canal? 2 segundos para você se inscrever aí no nosso canal. Que isso, rapaz? Se inscreve aí, ó. 1, 2, pronto, já foi. Não doeu. E agora você faz parte da família Point. Ative o sininho da notificação. Isso, dê o seu like para você não esquecer. Compartilhe esse vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, para você ajudar aí a engajar o canal, tá certo? E seja muito bem-vindo. Dá uma olhadinha lá na nossa playlist. Nós temos lá vários vídeos, teologia para iniciantes. Temos também uma série de vídeos sobre teologia paulina, uma série de vídeos sobre teologia pentecostal. Temos uma série de vídeos falando sobre a história da teologia, a história da filosofia cristã. Vai lá e dá uma conferida lá, em nome de Jesus, tá certo? Vou mostrar para você aqui um detalhe, ó. Interessante. Quem é nosso querido César Vidal. Ó, o currículo do cara, ó. Doutor em História, Direito, Teologia, Filosofia. 4 doutorados. Sua tese de doutorado recebeu o prêmio acadêmico Valedictoriano, em 91. Também é membro do Conselho Executivo do Instituto Interamericano para a Democracia da Academia Norte-Americana de Língua Espanhola. Nasceu em Madrid, um teólogo espanhol, né? Mas vive atualmente nos Estados Unidos, onde apresenta o programa de rádio La Voz, cuja audiência diária internacional atinge mais de 1.000 milhões de pessoas. É o autor de mais de 150 livros. Interessante, hein? Então veja que um acadêmico aí, com mais de 150 livros, pouco conhecido. Aqui, ó. Quem é verdadeiramente Jesus? Milhões de pessoas adoram e admiram Jesus de Nazaré. Para alguns ele é Deus, para outros ele não passa de um grande mestre, profeta ou rabino. Mas a verdade é que, no fundo, sua história, seus verdadeiros ensinamentos têm sido ignorados por gerações ao longo da história. Séculos de interpretações e manipulações tentaram ocultar as origens judaicas do fundador do cristianismo. Em Mais que um Rabino, o reconhecido historiador espanhol César Vidal nos apresenta Jesus, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou como judeu, e de que não podemos entender a essência do evangelho, seu impacto na religião no mundo, até que entendamos completamente esse fato. O autor faz uso magistral e de forma prática de fontes bíblicas e extra-bíblicas para testar o fato de que Jesus foi e é muito mais do que podemos pensar ou imaginar. Leitura imprescindível para quem quer conhecer mais a figura de Jesus de Nazaré, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Embora o cara seja extremamente acadêmico, é uma obra, né, da editora Agnes, então não é uma obra de teologia liberal, não, tá? É uma obra conservadora. Perfeito? Só lembrando a você, nós temos aqui nos nossos comentários o link do Apoia-se. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, torne-se nosso apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Você vai estar apoiando, abençoando o nosso canal, né? E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá no link do Apoia-se, nós vamos sortear livros de teologias como este, né? Este é o nosso propósito, assim, mensalmente para os apoiadores. Torne nosso apoiador, dá uma olhadinha lá no nosso link, tá certo? E nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point. Muito bem. Temos aqui. O que nós temos aqui? Temos o sumário. Ó. Viatura de introdução. Ok. Capítulo 1 veio um homem chamado João. 2. A primeira rejeição do poder e os primeiros discípulos. 3. O grande ministério galileu. 4. O maior mestre das parábolas. 5. A compaixão do Messias. 6. Os 12. 7. O ensino para os discípulos. 8. O homem que não quis ser rei. Ser esse rei. 9. Seguir e rejeitar. 10. Mais que um rabino. Número 1. O filho do homem e o servo de Yahvé. 11. Mais que um rabino. 2. O Messias e o Filho de Deus. Capítulo 12. A luz do mundo. Capítulo 13. O último ano. Capítulo 14. A última semana, de domingo a terça-feira. Capítulo 15. A última semana
de quarta a quinta-feira. 16, prisão e condenação, Sinédrio. 17, prisão e condenação, parte 2, a condenação romana. Capítulo 18, a crucificação. 19, não busqueis entre os mortos ao que vive. 20, até os confins da terra. Então, eu separei este trecho aqui, ó, pra gente ler, ó. Mais que um rabino, na página 189. Capítulo 11. O que diz aqui, ó? Como tivemos a oportunidade de ver, a ideia de um Messias identificado como filho do homem, servo de Yahvé, estava mais do que firmada no judaísmo no segundo templo. No entanto, deve-se... Olha só aqui as notas, ó. Muitas referências, né? No entanto, deve-se destacar que esse judaísmo tão dividido internamente carecia de um conceito uniforme do Messias. Às vezes, mas nem sempre, o Messias era visto mais como um líder dotado de características que hoje consideraríamos não apenas religiosas, mas também políticas. As teses sobre o comportamento que o Messias teria com os gentios também eram contraditórias e podemos até aceitar, de acordo com o que se concluiu dos escritos de Qumran e talvez da pergunta do Batista registrada em Mateus 11:3, que a crença em dois Messias gozava de certo prestígio em algumas áreas. Isso é fato, né? O conceito de Jesus era diferente do conceito dos demais, mas, como veremos nas páginas seguintes, era essencialmente judaico e contava com paralelos claros no judaísmo do segundo templo. A palavra hebraica Mashiach significa ungido. Nesse sentido, servia para designar o rei de Israel e, em geral, qualquer pessoa que recebesse uma missão específica de Deus, fosse um sacerdote, um profeta, como 1 Reis 19:16, ou um simples instrumento, inclusive pagão, dos desígnios divinos, como foi o caso de Ciro, o rei persa, Isaías 45:1. De acordo com 2 Samuel 7:12 e Salmo 89:3, Davi recebera a promessa divina de que seu reino seria estabelecido para sempre. A decepção causada pelos acontecimentos históricos em relação a essa esperança foi sendo gradualmente articulada em torno da figura de um ungido, o Messias concebido como personagem futuro e escatológico. Embora seja raro o termo Mashiach aparecer no Antigo Testamento com esse conteúdo. Por exemplo, Salmo 12:72. A literatura extra-bíblica coincide com o Antigo Testamento na atribuição davídica à linguagem do Messias, conforme Miqueias 5:2. Contudo, enquanto passagens do Antigo Testamento como Jeremias 38, Ezequiel 37:21 consideram que a aparição desse rei nomeado por Deus implicaria uma salvação terrena, final e eterna, podemos ver em 4 Esdras 7:26, Baruque ou Sanhedrim, a ideia de que o reinado do Messias será apenas provisório, precedendo um a outro definitivo implantado por Deus. Também é óbvio que as características desse monarca aparecem de maneira diversa nas diferentes fontes. No livro bíblico de Zacarias, capítulo 9, verso 9, nos encontramos diante do retrato de um Messias manso e pacífico. No entanto, nos Salmos extra-bíblicos de Salomão, capítulo 17 e 18, ao contrário, aparece a imagem de um monarca guerreiro que destruiria os inimigos de Israel. É verdade que essa ideia estava profundamente arraigada na época de Jesus, mas, como teremos ocasião de ver, não era exclusiva nem única. Jesus afirmou certamente que era o Messias, mas o Messias com características muito específicas, que já contemplamos ao analisar categorias como o Filho do Homem ou o Servo de Yahvé nas páginas anteriores. Aí você pode parar o vídeo para ler mais um trecho aqui, o Filho de Deus. Este título interessantíssimo. Você pode parar aí para ler mais trechos. Uma obra muito interessante, né? Tratando aí, uma obra de cristologia, né? Tratando sobre a pessoa do Senhor Jesus. Tá certo? Muito interessante. Ó, olha lá. Excurso, a ascendência davídica de Jesus. Mais. Aí, ó. Uma citação citando história eclesiástica. Tá vendo? Capítulo 12, olha lá. A luz do mundo. Tá? Muito
muitos detalhes interessantíssimos. Então temos esse teólogo aí, eu não conhecia, César Vidal, não conhecia, né? Mais que um rabino. Foi numa live que o irmão, também não conhecia esse livro, numa live um irmão mencionou esse livro, e aí achei interessante já adquirir. Diz para mim aí se está no seu radar, diz para mim se você achou interessante, uma obra de cunho conservador, porém vai tratar, vai dialogar bastante aí com essas questões, fontes extras bíblicas, né? Muito interessante. Dê o seu like, compartilhe, seja nosso apoiador. Deus te abençoe e até a próxima.